Olá, a paz do Senhor Jesus, amado e amada do Senhor. Aqui é o pastor José Costa e estou feliz em levar até você uma mensagem de alento para o teu coração. Para você não se esquecer, já dê um like e se inscreva no nosso canal. E se gostar, não esqueça de compartilhar nos grupos familiares do Facebook e do WhatsApp. Sem mais delongas, vamos lá. Muitos hoje em nosso país estão preocupados com o que pode acontecer no dia 7 de setembro de 2021 e posteriormente a este dia. Há uma sensação de medo e de pânico no povo em geral, de que após o 7 de setembro haverá paralisações e greve de caminhoneiros fechando as estradas e com isto haver o desabastecimento de alimentos. E muitos já estão correndo aos supermercados para estocar alimentos, tal qual já aconteceu no início da pandemia do Covid-19. Acham que seja até pior do que já aconteceu. Mas Deus sempre nos dá uma palavra de alento para o nosso coração, com respeito de não andarmos ansiosos com o dia de amanhã, pelo que pode acontecer, pelo que há de vir. As grandes conquistas que foram alcançadas pelo povo de Deus, elas foram obtidas pela oração incessante e perseverante. Os exemplos que nos foram dados pelos heróis da fé, as grandes conquistas que foram alcançadas pelo povo de Deus, elas foram obtidas pela oração incessante e perseverante. Os exemplos que nos foram dados pelos heróis da fé é o de orar sem cessar, conforme disse Paulo aos Tessalonicenses, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 17. Orai sem que se este povo que se chama pelo seu nome se humilhar, orar e buscar a sua face e converter-se dos seus maus caminhos, então ele os ouvirá dos céus e perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. 2 Crônicas 7, versículo 14. Para não ficar somente em minhas palavras, eu gostaria de ler com vocês agora Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nós vemos em Daniel esse exemplo de oração para nós, orar continuamente, incessantemente. Ele tinha esse costume. E Jesus também tinha o costume de sempre orar. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, para que nós tivéssemos como exemplo. Ali, nessa oração do Pai Nosso, nós temos um exemplo de colocar as nossas orações diante de Deus. Nós vemos que Daniel tinha o costume de orar sempre. Ele olhava na direção aonde estava Jerusalém e sempre orava pela sua nação. Este é o exemplo para nós de vermos o nosso país na situação em que se encontra no momento, com tantas pessoas preocupadas com o que pode acontecer após o 7 de setembro, onde as pessoas estão ansiosas, estão angustiadas pelo que pode acontecer, não só antes, mas também depois do 7 de setembro. Mas é tempo de fazer como Daniel fez, orar e interceder pelo povo. Assim ele fez, e nós também devemos orar pelo nosso país. Em 2 Crônicas 7, versículo 14, diz que se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Então está aí um exemplo para nós humilharmos, para nós orarmos, para nós buscarmos a face do Senhor. Isto serve para todo o nosso país, serve também para todo o povo de Deus. Não simplesmente ficarmos reclamando pela situação, mas orarmos pelo nosso país. Não devemos andar ansiosos por coisa alguma,
mas as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus, com orações e súplicas por todos os santos. Assim como já falamos em outra ocasião com respeito à oração de Esdras, quando ele foi falar com o governador, antes de ir falar com o governador, ele se colocou na presença de Deus, ele chamou o povo ao jejum, ele chamou o povo à oração, para que Deus lhe desse uma boa direção e que a mão do Senhor fosse sobre a sua vida. Assim também, como esses grandes homens alcançaram vitórias para a sua nação, com oração continuamente, nós devemos também orar para o nosso país. Conclusão: nessa situação a qual se encontra o povo de Deus e também a nossa nação, nós só temos um jeito de atravessarmos tudo isso, é orando sem cessar, orando em todo o tempo, oração e súplicas por todos os santos, pelas autoridades. É tempo de entrar no quarto de oração, é tempo de transformarmos o nosso quarto em quarto de súplicas, um quarto de oração, um quarto de guerra, como nós já tivemos como exemplo vários servos de Deus e servos do Senhor que usaram o seu quarto para interceder, para pedir pelo povo de Deus. Para tanto, eu convido todos os meus amigos, eu convido todos os nossos compatriotas a orar pelo nosso país. Vamos orar pela nossa nação, vamos interceder para que Jesus intervenha em nosso país, para que tenha misericórdia de nós, para que nos ajude. E é somente através da oração, somente através do jejum, do dia de hoje até o 7 de setembro, nós estaremos fazendo uma oração específica 3 vezes ao dia para Jesus ter misericórdia de nós e nos ajudar. É tempo de entrarmos em nosso quarto de oração e interceder em favor do nosso país. Não é tempo de nós simplesmente lamentarmos pela cidade, a sua terra. Eu creio que há cura para o Brasil e a cura está através da oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tomando o exemplo desses homens de oração, nós colocamos na Tua presença para fazermos uma oração específica para o nosso país, onde tantas pessoas estão preocupadas com o que pode acontecer nesse 7 de setembro. Mas a nossa preocupação, Senhor, é colocar tudo nas Tuas mãos para que o Senhor olhe, Senhor Jesus, com Teu olhar de misericórdia e compaixão. Vê a nossa nação, vê a nossa família, vê a família cristã. Senhor, não deixa que os valores cristãos sejam menosprezados nas escolas. Não permita, Senhor, que os valores cristãos, Senhor, da família, sejam, Senhor, abalados com ensinamentos totalmente fora dos padrões cristãos, Senhor. Por isso eu oro, Senhor. Eu peço por esse pai, por essa mãe, por essa família que está orando comigo agora. Eu sei que muitos já colocaram no coração de orar. Muitos líderes estão orando, Senhor. Estão chamando o povo à oração. E nós, Pai, nos colocamos agora orando, Senhor, pela nossa nação, orando para a Tua bênção sobre nós. Senhor, olha, Senhor Deus, por todas as autoridades, independentemente de partidos políticos, Senhor, independentemente de ideologias, Senhor, mas que possa estar acima de tudo, Senhor, a Tua vontade, ó Deus, a Tua direção, que o Senhor seja o Deus da nossa nação, o único Deus da nossa nação, Pai. Ajuda-nos, o nosso país, ó Pai. Olha por nós, olha por esse, Senhor, que tem dedicado um jejum, uma oração para o Teu povo, ó Pai. Nós oramos, pedindo a Tua bênção e, acima de tudo, já agradecendo pela grande vitória que o Senhor já está nos dando, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos e já Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.